Você conhece essa planta? Esse daqui é o Major Gomes, Maria Gorda, beldroegão. O seu nome botânico, nome científico é Thalino paniculatum. Essa planta aqui, gente, é sensacional. A gente olha assim e não vê, né, a grande quantidade de coisa boa que essa planta pode oferecer. A gente não vê nessa planta o que ela pode proporcionar no sentido medicinal. Ela é uma planta que está sendo bastante difundida pelo seu poder alimentício, né, pela sua capacidade de nos oferecer né, uma grande quantidade de vitaminas, de minerais, de nos oferecer o potencial alimentício, de nos nutrir e nos alimentar realmente, né? Não só matando a fome, mas também trazendo importantes nutrientes. Só que pouco se fala a respeito sobre suas propriedades medicinais. O que essa planta carrega vai além de vitaminas, de minerais, vai além de proteína, vai além de ferro, de vitamina C, né, de selênio, entre outros minerais que essa planta possui. Essa planta aqui ela possui substâncias, por exemplo, que têm a capacidade de ajudar contra os sintomas da menopausa. Essa planta tem a capacidade de ajudar contra um inchaço, uma inflamação. Essa planta tem a capacidade de cicatrizar. Essa planta então tem várias atividades, inclusive que deve ter aí uma certa cautela para aquelas pessoas, né, para as mulheres que querem engravidar. Isso porque essa planta tem atividade estrogênica, tem atividade, por exemplo, né, de não deixar que ocorra a fixação do embrião, né. Então é uma planta que tem atividade tanto benéfica para aquelas que estão passando pelo período da menopausa, por ser uma planta estrogênica. Contudo, é uma planta que, mesmo sendo alimentícia, tão difundida aí por tantos, mas eles, né, não falam a respeito sobre essas ressalvas aí, essas contraindicações, porque imagina, é uma planta que possui ácido fólico, é maravilhoso para uma grávida. Contudo, se a pessoa, né, se essa mulher não souber fazer o uso dessa planta, ela corre o risco de ter um aborto. Isso porque essa planta possui atividade abortiva. Essa planta possui atividade de não deixar a fixação do embrião. Ela tem atividade antifertilidade. Então tá aí a importância de você coletar informações de fonte segura, de você saber o que realmente esteja utilizando, porque a gente vê muitos vídeos, né, e realmente é importante que as pessoas espalhem a ideia das PANC, das plantas alimentícias não convencionais. É importante sim a difusão das plantas medicinais, mas com cautela, sabendo que esteja fazendo uso, né? Como que se utiliza? Qual parte é medicinal, né? Então, quais são as contraindicações? Por quanto tempo se usa? Como que se usa, né? Qual é a comprovação que aquilo realmente funciona? E nesse vídeo eu vou trazer para você essa informação. Então, esse daqui é o Major Gomes, Maria Gorda, entre tantos outros nomes, né? Beldroegão. Aí é importante você saber o nome científico, que é Thalinum paniculatum, para você não confundir com outras plantas que são chamadas de Beldroega, porque a gente tem outras plantas, né, com esse nome popular também, tá certo? Então essa planta aqui, ela também, por exemplo, popularmente é chamada de Oropronobis, mas a Oropronobis mesmo, né, ela é uma outra planta que inclusive ela possui uma espécie de espinhos, tá certo? Que seu nome científico é Perescia aculeata. Aí a gente tem Oropronobis da flor branca, né, da flor amarela, da flor rosa, da folha dourada. Então a gente tem variedades de Oropronobis. Essa planta popularmente é chamada de Oropronobis, por quê? Porque na sua fitoquímica, né, na sua composição, o que, que essa planta possui? Ela possui muito ferro, então assemelha, né, porque o Oropronobis tem bastante ferro, mas ele é muito famoso por possuir bastante proteína, né? Então, essa daqui é uma excelente fonte de proteína vegetal. Então, a gente tem bastante proteína nessa planta também, cerca aí de 22, 25% de proteína, o que é uma quantidade, né, expressiva. Outra coisa muito interessante é que essa planta é uma fonte de zinco, de magnésio, tá certo? Então isso é muito interessante, ácido fólico, e é muito importante. Fazendo uso, né, somente assim na alimentação, fazendo uso esporadicamente, uma grávida pode até usufruir sim dos benefícios dele, né, pelo
pela quantidade de ácido fólico que ele possui, então é muito importante para o desenvolvimento realmente, né, do bebê, o desenvolvimento do feto, né? Lactantes, por exemplo, muito importante, lógico, vai ser muito legal, tá certo? Essa planta possui, por exemplo, vitamina C, o que traz essa planta, né, aí atividade antiescorbútica, a raiz dela principalmente possui atividade antiescorbútica, tá certo? Então ela não vai deixar com que ocorra, por exemplo, né, até o ponto de ocorrer hemorragias, né, visto que a vitamina C ela participa de vários processos, né, inclusive síntese do colágeno, e é muito importante tudo isso. Ok? Outra coisa, né, muito legal nessa planta, que os estudos demonstraram, então, que a raiz do Thalinum paniculato, que é essa planta medicinal aqui e alimentícia, ela possui atividade, por exemplo, estrogênica, tá certo? E então ela mostrou que ela possui alguns fitoesteróis, algumas substâncias que assemelham, né, com hormônios, né, hormônios então femininos, o que pode ajudar, né, nos casos então, né, nos sintomas da menopausa. Então, as mulheres que estejam passando pelo processo da menopausa nesse período, essa planta vai ajudar. Os estudos realizados com ratas, né, então demonstraram essa atividade realmente estrogênica, principalmente das raízes de Thalinum paniculatum de Major Gomes, né, dessa planta que vocês estão vendo aí. Eu não estou aparecendo no vídeo porque o foco realmente eu quero que vocês identifiquem bem a planta medicinal a qual eu estou falando aqui, que é o Tálino paniculato. Então as raízes dessa planta, do beldroegão, Major Gomes, Maria Gorda, entre outros nomes, tem atividade estrogênica, e você vai fazer o chá, o extrato, para você então combater os sintomas da menopausa. Juntamente você pode utilizar o quitoco, artemisia, folha de amora, erva de São João, né, que é o mentrasto, tá certo? Erva cidreira de folha, né, erva cidreira verdadeira, que é a Melissa officinalis, todas elas têm ações também aí para os sintomas da menopausa, tá certo? Outra coisa, né? Então, as raízes e folhas dessa planta demonstrou a atividade de ser antifertilidade. E aí, o que que acontece? Você, por exemplo, né, se caso você não queira, né, engravidar, né, você aí não está querendo engravidar, essa planta pode te ajudar nessa parte, né? Então, ela não vai deixar com que ocorra a fixação do embrião, tá certo? Então ela possui essa atividade anti-fertilidade. E se você já esteja grávida, principalmente nos 3 primeiros meses, fazendo uso medicinal dessa planta, corre o risco, né, de ter então aí um aborto, tá certo? Então o uso medicinal dela não é indicado nesse período. Você até pode incluir ela na alimentação, isso porque na alimentação a pessoa faz o uso esporádico, né? Então você não vai fazer o uso dela 3 vezes ao dia, você não vai fazer o uso todos os dias, né? Então na alimentação ainda tá tudo bem. Bom, ela é uma planta cicatrizante, anti-inflamatória. Os estudos demonstraram que ela possui uma atividade semelhante à indometacina. Então, se caso você precisa de uma planta anti-edematogênica, uma planta contra edemas, inchaço, inflamação, para cicatrizar, né? Tudo isso essa planta possui. Ela, por ser emoliente, ser uma planta mucilaginosa, de ter, né, as folhas carnosas aqui, olha só, por isso que parece muito com a Ora pronobis. Inclusive, quando a gente pega a folha e dobra ela, ela quebra, ela é muito quebradiça, e aí você então pode fazer, né, macerar essa planta, amassar ela. Deixa eu dar um foco. Então você vai amassar essa planta, né, num pilãozinho, e pegar essa mucilagem, nessa pasta que vai formar da planta amassada, e aplicar no local, e assim combater o inchaço, a inflamação e a dor. Essa planta demonstrou ter essa ação de combater a dor, de combater o inchaço, de combater a inflamação, de cicatrizar, de fechar feridas, além de ter atividade antifúngica, bactericida, de ter ação contra bactérias, fungos e muito mais, tá certo? Bom, como que você utiliza? Tá vendo a folha? Sim, simplesmente pegue a folha, amasse essa folha,
faça uma pasta e aplique sobre o local onde você precisa, né? Aplique no local onde você quer combater a dor, o inchaço, a inflamação, cicatrizar, combater o fungo e fazer uma limpeza natural ali com essa folha amassada. Você ainda pode pegar as raízes dessa planta e fazer o chá dela, o extrato também, a tintura, e você administrar todos os dias nos casos de menopausa, né? Caso você esteja aí passando por esse período, vai te ajudar demais. Então, o extrato, o chá das raízes do Thalinum paniculatum, tá certo? Ou então você ainda pode consumir as folhas dessa planta no seu dia a dia, né, na salada, no suco verde, enfim, num refogado, e você ter os benefícios dessa planta também, dessa forma, tá certo? Se for o chá, pegue as raízes, meça uma colher de sopa das raízes picadas, faça a decocção, a fervura, para você preparar uma xícara. Tome 3, 4 vezes ao dia o chá dessa planta medicinal, que é muito, muito importante mesmo, tá certo? Bom, tá aí as informações, uma planta sensacional que pode ter certeza que vai trazer muitos benefícios à sua vida, né? Às nossas vidas aí. Bom, um grande abraço, espero que tenha gostado do vídeo e faça a identificação aí da planta, plante ela no vaso, na sua horta, no seu quintal. Tenha certeza que essa planta está nascendo aí perto de você, num terreno baldio, e principalmente agora nessa época da chuva, né? Essa planta se desenvolve muito, muito fácil mesmo. Olha aí, está aí espalhada por toda parte, nasceu espontaneamente aqui, né? Então não precisa de muito segredo para você ter essa planta alimentícia e medicinal aí na sua horta, tá certo? Bom, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.